vamos agora para a nossa conferência da noite. E a conferência é Imortalidade e Mediunidade, Perspectivas para o século XXI. Vai ser proferida pelo nosso palestrante Ademar Arthur Chioro dos Reis, de São Paulo, conferencista e escritor espírita, membro fundador do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, CPDOC, e dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Santos, médico sanitarista e professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, doutor em saúde coletiva, é pesquisador da linha de política e gestão em saúde. Foi ministro da Saúde do Brasil entre 2014 e 2015, atualmente é assessor especial da presidência da CEPA Brasil, da CEPA Internacional. Com vocês, Ademar Arthur Chioro dos Reis. Diferente do que nós temos no século XXI, daquilo que foi produzido particularmente no Brasil ao longo do século XX, mas que nós temos nos dias de hoje, a mediunidade se desenvolveu fundamentalmente como uma forma de produção de conhecimentos, uma maneira de desvendar, de deslindar os mistérios da vida, de traduzir, e essa era uma obsessão de Allan Kardec, na verdade, do seu tempo, de traduzir em leis naturais o chamado mundo sobrenatural, de tentar produzir respostas às grandes indagações que a humanidade vinha produzindo, e ele, como um grande humanista, também colocava no seu diálogo com os espíritos. E de alguma forma, é muito importante que a gente compreenda isso, a própria construção do arcabouço epistemológico do Espiritismo, dos seus fundamentos mais paradigmáticos, são constituídos por meio do método mediúnico, de tal forma que a mediunidade se apresenta com duplo papel. Ela é um dos fundamentos básicos da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, é um dos métodos fundamentais, se não o principal método, de produção do chamado conhecimento espírita. De alguma maneira, é inegável que a nossa visão sobre Deus, sobre a imortalidade, sobre a evolução, sobre as vidas sucessivas, sobre a existência de vidas em outros mundos, etc., se constrói à medida em que ocorre este intercâmbio entre o chamado mundo físico e extrafísico, e se alargam as possibilidades de compreensão sobre um conjunto de questões que, se não necessariamente novas, são tratadas a partir da fundação do Espiritismo por Allan Kardec sob nova perspectiva. Ainda que parte dos temas estavam presentes nas principais teorias positivistas, nas principais correntes filosóficas do tempo de Kardec, é inegável que através da mediunidade se produz uma certa ruptura, uma certa possibilidade de tratar desse conjunto de temas sob uma nova lógica, sob uma nova abordagem, que faz com que o Espiritismo seja efetivamente uma nova vertente do chamado espiritualismo, e se constitua de fato como uma filosofia espiritualista. Há quem tente trazê-la para o bojo dos mesmos paradigmas, das mesmas formulações filosóficas feitas no tempo de Kardec. Isso não é verdade. O Espiritismo vai além. Ele constitui um corpo filosófico próprio. Ele delimita uma certa maneira de ver o homem e o mundo, produzida a partir deste intercâmbio entre os mundos materiais, chamados mundo material, e o mundo espiritual, que é profundamente singular. Agora, eu gostaria de aprofundar um pouquinho algumas questões, inclusive, que a Jacira, na sua abordagem inicial, já introduziu, que é a própria questão do método, já que eu estou dizendo que a mediunidade, ao mesmo tempo, se coloca como um dos fundamentos, mas é a abordagem metodológica que produz o conhecimento espírita. E quero chamar a atenção trazendo uma reflexão do próprio Allan Kardec. Ele diz, e é impressionante como em pleno século XXI essa perspectiva vai se perdendo. Ele diz, das primeiras conclusões de minhas observações foi constatar que os espíritos,
sendo apenas as almas dos homens, não possuíam nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Que o seu saber era descrito ao seu grau de evolução e que sua opinião tinha apenas o valor de uma opinião pessoal. É claro que essa frase já parte do pressuposto da imortalidade, mas ela vai muito além. É impressionante como, decorridos mais de 150 anos do trato da mediunidade, da prática efetiva da mediunidade, a apreensão deste conceito tão fundamental é colocado em segundo plano ou é profundamente deturpado. A não compreensão de quem são aqueles com quem nós nos comunicamos. Mais do que isso, Kardec vai desenhando, e não vai desenhando a priori, porque é muito interessante. No método científico, é muito comum que quando a gente escolhe um objeto de estudo, nós delimitamos o objeto de estudo, delimitamos qual é a pergunta orientadora do estudo, não é isso, Mauro? Fazemos a escolha do percurso metodológico e vamos aos testes de hipóteses. Pensamento científico clássico, já na época do Kardec, não de maneira tão estruturada, mas de alguma maneira já se orientava por essa lógica. É impressionante como a produção do método vai se dando do contato que ele tem a partir de 1855, das reuniões familiares, das instruções práticas que ele vai percebendo no manejo da mediunidade, mas que vão se constituindo da experimentação para a produção de teoria. Das ideias que vão se construindo em pontos que são fundamentais e que eu tenho profunda dúvida se espíritas do Brasil e no mundo de fato compreendem o alcance dessas ideias centrais. Como, por exemplo, a ideia da infalibilidade dos espíritos. Kardec rejeitava a priori a ideia de que qualquer informação que venha dos espíritos é verdadeira porque veio da espiritualidade. Isso é uma profunda ruptura, inclusive com a forma de produzir revelação, de produzir conhecimento. Aquele texto da introdução da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, para quem nunca leu, eu recomendo uma análise criteriosa desse texto, é fundante nesse sentido. E é produzido muito tempo depois. Ele, antes de ir para o livro A Gênese, ele é publicado na Revista Espírita na íntegra. Mas é impressionante como ele formula de maneira aprofundada este conceito. O quanto que as opiniões obtidas dos espíritos eram submetidas ao crivo da razão. Ah, mas a razão pode ser falha. É claro que pode ser falha. A razão pode ser balizada por preconceitos, por prejuízos, por uma incapacidade de observar em profundidade o alcance daquela informação. Mas é um pressuposto metodológico que as opiniões sejam submetidas ao bom senso, ao crivo da razão. Kardec ensina, através da sua experimentação, insisto, nas experiências familiares, depois na constituição do estudo mais sistemático que ele faz na Sociedade Parisiense e na orientação, inclusive, para a fundação de outros pequenos grupos por toda a França e depois por toda a Europa, da importância da relativização da identidade, tanto dos médiuns e dos espíritos. Relativização. Não há nenhuma importância, muito embora diversas vezes nas obras ele acabe apondo as assinaturas, mas não há a priori nenhuma importância de por que médium vem a comunicação ou de quem assina ou quem se identifica como responsável pelaquela comunicação. Porque o que importa é exatamente o conteúdo e não a orientação. Será que efetivamente a gente tem produzido análise das comunicações a partir dessa lógica? Ou se eu disser para vocês que essa comunicação é do Emmanuel, ou é do Bezerra de Menezes, ou é do André Luiz, ou é da Joana de Ângeles, vai fazer toda a diferença? Será que se eu colocar para vocês uma comunicação de altíssima qualidade e disser que é do médium Joaquinzinho da Silva, e disser que é do Chico Xavier, nós olhamos elas da mesma maneira? Vocês conseguem compreender o alcance do que eu quero trazer? Kardec trazia uma ideia extremamente delicada que nós precisamos colocar
inclusive em discussão, que é o método da concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. Até porque, se os espíritos são aqueles que têm conhecimentos variáveis de acordo com a sua capacidade, não é tão simples assim trabalhar com esse método. Mas, de qualquer maneira, dizia o seguinte: é importantíssimo ter muita cautela na incorporação de novos conceitos, de novas teorias, de novos conhecimentos. Quem vê como ele absorve as primeiras comunicações de Rustem com ele, pela Revista Espírita, como ele inclusive destaca de forma cautelosa a comunicação de Rustem e de várias outras pessoas que começavam a lidar de forma apaixonada, comprometida com o fenômeno mediúnico, mas dizia: calma, para nós aqui é comum que qualquer nova teoria seja absorvida sem praticamente nenhum critério de maior análise crítica. Portanto, vejam, nós não estamos falando de alguém que produz essa experiência da noite para o dia. Ele vinha desde 55, praticamente, não digo que diariamente, mas os seus relatos eram de que, com muita persistência, lidando com o fenômeno mediúnico. Até que em 1861 produz um livro, o Livro dos Médiuns, em que basicamente nós podemos ver, observar, analisar contribuições dos espíritos de Kardec de ordens distintas. Aquelas que são das explicações teóricas dos fenômenos, das condições em que eles podem se realizar, em que normalmente são atribuídas aos espíritos, mas Kardec entra para valer como fundador do espiritismo, como organizador da prática mediúnica, descrevendo, aprofundando as suas análises sobre o desenvolvimento da mediunidade e o exercício da mediunidade. Esse método é um método que pressupôs a utilização de diversos médios, principalmente através da psicografia, considerada pelo Kardec o mecanismo mais potencializador, né, do registro. Naturalmente, talvez se ele tivesse hoje um celular, se ele tivesse um gravador, a psicofonia não traria tantos problemas. Mas do ponto de vista de registro da informação, fica fácil para a gente entender a valorização que ele dava à psicografia. Mas todos os trabalhos depois desenvolvidos de forma sistemática e organizada na sociedade, tendo a Revista Espírita como um importante laboratório experimental, usando sempre o critério de julgamento, né, se colocando numa posição de igualdade em relação à análise dos ensinamentos dos espíritos. Gente, os espíritos que ele dava, vamos lá, eram santos, filósofos e etc e tal, e a gente vê o professor Rivail se colocando na posição de um crítico pesquisador e não de um devoto que assimilava sem crítica, sem critério, qualquer um desses conhecimentos. Vejam que, inclusive, muitas das comunicações que vão para a Revista Espírita não são absorvidas em parte das obras que depois ele publica. Eu chamo a atenção disso, mas quero também registrar que já no período de Kardec, muitas transformações começaram a ocorrer nas práticas mediúnicas. Ele faz um conjunto de observações, em particular quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, ele já inclusive produz uma tentativa de organização do movimento espírita nascente, porque começa a perceber a profusão de grupos, particularmente grupos mediúnicos, né, e com uma troca de correspondências muito intensas, mas começa a perceber também as derivações, as deturpações de práticas mediúnicas já ocorrendo ao seu tempo. Eu quero chamar a atenção, né, eu não sei se muitos conhecem essa literatura, mas há um sociólogo francês chamado Jacques Lantier, que publicou pelas edições 70, é uma edição lisboeta, um resgate da história da formação do movimento espírita na França e na Europa, que é muito interessante. Parte significativa desses primeiros centros espíritas, primeiras sociedades espíritas que se formam, são, na verdade, círculos de magnetismos que já existiam por toda a Europa, inclusive na França, né? Círculos onde a prática do magnetismo era feita do ponto de vista de produção de curas, etc., água fluídica, o passe, um conjunto de práticas, né, que já eram sistematizadas e que esses grupos, o de círculo magnetismo, se vão se transformando progressivamente nos primeiros adeptos do espiritismo
passam a realizar reuniões mediúnicas e transformam as suas instituições em instituições espíritas. Isso, inclusive, nos ajuda a entender a incorporação de um conjunto de práticas que são muito anteriores ao espiritismo, no campo do magnetismo, né, e que passam a ser observadas com uma naturalidade como se elas tivessem sido fundadas, pensadas, formuladas por Kardec. Ele até disse, num determinado trecho da obra, assim, tem experiência de mais de 30 anos de estudo do magnetismo, etc. Chegava a participar de algumas atividades de estudo, mas na verdade são esses pesquisadores, são esses adeptos do magnetismo que fazem a disseminação do movimento espírita por toda a Europa. E nesse sentido vão fazendo um sincretismo de práticas, né, fazendo uma grande, vamos dizer assim, uma mistura. Né? A gente acha que só no Brasil vai ocorrer sincretismo, mas os sincretismos já vão ocorrendo já à época de Kardec. Né? É nesse período também em que as repercussões, os embates, as lutas, como diz o Kardec, todas as críticas sofrem de fragilidade do sectarismo, são incoerentes e caluniosas, mas na verdade ele entra num profundo embate a partir de 62, 63, né? E parte significativa do esforço mediúnico e da produção do Kardec tem como objetivo fazer discussão com as polêmicas com a Igreja, responder aos ataques que o jornal católico fazia quase que diariamente ao espiritismo, né? Há ações extremadas como o Auto de Fé de Barcelona. Então a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e da própria Gênese, o esforço de diálogo, de mostrar, né, de produzir conhecimentos nessa área, fica mais fácil ser compreendido no contexto da própria polêmica em que embate. E é muito interessante porque o próprio uso da mediunidade passa a ser de alguma maneira direcionado para este período de luta intensa que o Kardec desenvolve a partir dessa polemização com a Igreja. Quando o Espiritismo chega no Brasil, eu queria indicar uma literatura muito interessante, que é o do professor José Luiz dos Santos, professor, um antropólogo, professor titular da Unicamp, que esteve com a gente numa reunião do CEPEDOC já há uns 5, 10 anos, morava em Bragança ainda, uns 8 anos, discutindo o seu livro, e é muito interessante. A Sandra Stoll, alguns outros pesquisadores brasileiros, que não são espíritas, mas têm tomado o espiritismo como objeto de estudo bastante interessante, tem mostrado para a gente a importância da assimilação de algumas questões centrais para a consolidação no Brasil daquilo que os cientistas sociais, os antropólogos, têm denominado de religião espírita. Basicamente, o espiritismo, pelas mãos de um movimento de intelectuais elitista, letrados, o que era uma coisa rara nesse país, vamos lembrar disso, né? Muito sintonizados com a ideia do evolucionismo teológico, né? Que era um paradigma dominante no século XIX e que se propunha, né, um certo novo sentido de paraíso, como lugar perfeito para onde o natural e inexoravelmente evoluiria a humanidade. O espiritismo, e em particular os espíritas brasileiros, se associam, leem nas obras de Kardec a possibilidade de construção deste lugar, deste espaço. E a consolidação se dá basicamente por meio de duas vertentes. Da vertente da caridade e da mediunidade. A mediunidade da prescrição homeopática inicialmente, e logo depois através das psicografias. Primeiro com Bartolina e depois com um trabalho fantástico de Francisco Cândido Xavier, que praticamente vão produzindo uma legitimação. Mas é muito interessante, porque o espiritismo não era uma religião, não se enquadrava nos ditames de uma religião. E embora os primeiros espíritas brasileiros fossem republicanos, o espiritismo é barbaramente perseguido pela República e depois pelo Estado Novo. E para que pudesse se proteger da perseguição, se caracteriza e se consolida como uma nova religião, uma religião cristã, e portanto passível de ser aceita e respeitada pela Constituição Federal e parar de ser perseguida.
É muito interessante. Eu fiz a minha faculdade em Petrópolis e frequentei um centro espírita que ficava em frente à minha faculdade, que era dirigido por um casal de velhinhos que tinham vivido na pele e me contavam toda essa história. É uma história muito interessante, porque, por exemplo, em Santos, mesmo os mais antigos não nos contam com tanta importância essa opressão, essa perseguição que o Estado Novo teria feito sobre as instituições espíritas. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Petrópolis, isso ainda era muito vivo para alguns dos interlocutores. De qualquer maneira, é importante entender o grau de centralidade que a prática da mediunidade vai ganhar na consolidação do espiritismo como um grande movimento social. Dito isso, qual é o papel da mediunidade na atualidade? Olhando agora no século XXI. Será que é aquele da produção de conhecimentos? Me parece que, transcorrido bastante tempo de prática mediúnica, houve uma conversão do uso da mediunidade basicamente para os fenômenos de cura, de atendimentos a espíritos sofredores, obsessores e obsedados, para aconselhamento espiritual, para uma vidência interpretativa das avaliações, das aflições morais e físicas dos encarnados, na busca de notícias dos entes queridos e numa produção literária, convenhamos, de qualidade bastante questionável. Muito repetitiva, pouco desafiadora, né? Enfim, uma produção literária que foi incapaz, de alguma maneira, acompanhar os ditames da evolução, inclusive dialogar com os problemas do homem do mundo atual. De alguma maneira, a mediunidade foi abandonada como fonte de produção de novos conhecimentos. Acabou sendo redirecionada para a obtenção puramente de mensagens de cunho evangélico, salvacionistas, destinadas a aplacar a dor e consolar os sofredores, fazer a doutrinação dos espíritos, resolver problemas de ordem morais e psíquicos, resultantes muitas vezes ou atribuídos à abstenção ou à própria atividade mediúnica. Pois eu até vou fazer um comentário sobre isso. O Jaci Regis, nosso querido companheiro lá de Santos, desencarnado há pouquíssimo tempo, mas que refletia muito sobre esse tema, sempre nos provocava a pensar o quanto que a mediunidade, produzida dessa forma e para isso, acabou ficando encerrada em padrões de comportamentos estereotipados, tanto no que diz respeito a médiuns, como diz respeito aos espíritos. É impressionante, já tem até alguns estudos antropológicos mostrando isso, como se reproduzem os padrões de ser médium, de se comportar, do tipo de mensagem, do tipo de comunicação e dos próprios espíritos. Será que isso é a tal da universalidade dos ensinamentos? Ou isso é um padrão de comportamento cultural estereotipado, que foi incapaz de produzir uma mediunidade que pudesse ser de fato dinâmica e que pudesse ter outras dimensões? O Jaci apontava também uma outra distorção importante da mediunidade, não como uma capacidade natural, mas como uma capacidade moral, aquilo que alguns autores chamam de mediunato, a mediunidade como missão. Ora, quando a gente pega a perspectiva de que a mediunidade é efetivamente uma capacidade natural, e o uso que a gente faz dela, este sim tem uma qualificação moral, se cria uma enorme distorção do que é a mediunidade e quem é o médium. Uma coisa é você ter uma capacidade natural, e pode fazer dela aquilo que teu alívio-arbítrio te permite fazer. A outra é uma coisa que você recebe como uma missão de vida e que você é obrigado a construir, é obrigado a fazer, porque se não fizer, vai acabar assumindo as consequências do não uso dessa mediunidade por estar descumprindo uma missão. São conceitos completamente diferentes. O movimento espírita brasileiro assimilou essa perspectiva e nós fomos perdendo a dimensão da naturalidade da capacidade mediúnica. Esquecemos que, fundamentalmente,
Comunicação mediúnica nada mais, nada menos é do que transmissão mente a mente, de pensamentos, de sensações, de emoções. Esquecemos que na essência do processo de comunicação mediúnica está a necessidade, a vontade do médium em representar uma outra personalidade que não é a sua. Uma personalidade extracorpórea, que é uma personalidade real. Como diz o nosso querido Jonas Purwa, não se trata de uma comunicação entre mortos e vivos. Se trata de uma comunicação em que todos os envolvidos estão definitivamente vivos, que não se reduz a expressões inconscientes do tipo de sugestivo ou de índole patológica. Eu quero chamar a atenção, inclusive, para um dado bastante interessante. Há um psiquiatra espírita vinculado ao Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, que orientava uma dissertação de mestrado muito interessante, com médiuns espíritas de São Paulo, capital. Ele fez um acompanhamento, e fez um grupo controle com pessoas que não são médiuns, mas que são pareadas exatamente com as mesmas características, com os mesmos atributos culturais, de classe social, de raça, enfim. Duas pessoas que, para cada médium, se conseguia um par que era praticamente igual, com exceção de que não eram médium. E partiu da hipótese de que os médiums têm transtornos mentais. Que é uma tese, não é isso? É uma hipótese, que o médium é meio desmiolado. Tem um parafuso a menos. Porque ele tem o parafuso no lugar errado. E, portanto, ele seria produzido. Se utilizou, metodologicamente é bastante interessante, utiliza todo o instrumental encomendado internacionalmente, os questionários usados pela Organização Mundial de Saúde para avaliação de transtornos mentais, etc., e chega a uma conclusão fantástica, que do ponto de vista da saúde mental, não apenas não há diferenças significativas para os principais transtornos mentais, como para os transtornos mentais mais leves, há proteção, há uma ação protetiva. Os médiuns teriam uma condição de saúde mental mais favorável do que aqueles que não são médiuns. Isso é um dado muito interessante. Vamos lembrar que o Kardec passou a vida inteira dele tendo que labutar com a igreja para dizer que o espiritismo não era uma fábrica de loucos. Ainda que nós recebamos entre nós pessoas com transtornos mentais, de ordem orgânica, de ordem psicológica, de ordem obsessória, tudo junto e misturado, tá certo? Mas é muito interessante olhar para este dado, é uma pesquisa muito bem conduzida. Bom, mas o John, eu não quero interromper minha linha de raciocínio, nesse livro fantástico chamado Fundamentos do Espiritismo, que tem publicado em português, diz assim: em tempos modernos, surge o Espiritismo para conhecer, entender e explicar os mecanismos do processo mediúnico pelo qual se relacionam de um modo permanente e diverso os habitantes de ambos os mundos. E nós estamos perdendo essa perspectiva. Ele diz mais: gente, mediunidade é uma coisa, é fenômeno espírita. Espiritismo é outra, é a doutrina que estuda o fenômeno. Muitos de nós, muitas instituições, muitos grupos, acabam tomando a mediunidade como uma coisa em si, como a coisa final, como a questão finalística. Olha, mediunidade, e aí eu quero voltar a um conceito também trazido pelo John, corroborando aquilo que eu estou dizendo, é uma faculdade humana natural que possui todas as pessoas em algum grau, independente de raças, nacionalidades ou crenças. Na perspectiva, inclusive, daquilo que eu acho que o Herculano Pires melhor caracterizou, que é a mediunidade dinâmica e a mediunidade estática. Todos temos a mediunidade estática. E alguns, potencialmente, uma capacidade mais exacerbada ou desenvolvida, seria a mediunidade dinâmica. O Espiritismo reconhece e estuda os fenômenos psíquicos, tanto aqueles do campo mediúnico como aqueles do campo anímico. Nós estávamos conversando rapidamente, por exemplo, sobre os fenômenos do magnetismo, que são fenômenos que estão colocados no campo anímico. Ora, no caso dos fenômenos mediúnicos, os espíritos provocam essas manifestações, seja ela de origem inteligente, seja ela de origem física, valendo-se do quê? Dos recursos psicofísicos que são oferecidos pelo médium. E no caso do
fenômeno anímico, que também faz parte, ou também possibilita que nós possamos estudar a alma humana. Por quê? Porque é a alma do sensitivo que, em algum grau de emancipação, em relação ao seu organismo, pode produzir esses efeitos semelhantes de poder recuperar, porque recupera provisoriamente a sua condição de espírito livre. Os fenômenos de percepção extrasensorial, os fenômenos de psicocinésia, né, ou um conjunto de fenômenos, hoje bastante estudados, se colocam nesse plano. É fundamental reconhecer que se é a alma do sensitivo que está presente, no momento do fato mediúnico, nós lidaremos sempre com uma dimensão anímica e uma dimensão mediúnica. A alma do médium se ausenta no momento da comunicação mediúnica? Se aniquila no processo de interpretação? Claro que não. Portanto, é fundamental que cada um de nós, quando lida com o fenômeno mediúnico, consiga compreender que essas duas correntes, vamos dizer, essas duas vertentes, devem ser objeto das nossas investigações. Pela mediunidade, nós podemos evidenciar experimentalmente a imortalidade da alma. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas a mediunidade tem sido um dispositivo fantástico para poder aprofundar e evidenciar a imortalidade da alma. Mas também podem se retificar as ideias, como fez muito bem Kardec, falsas sobre céu e inferno, sobre demônios, sobre penas eternas. Podem trazer informações valiosas de diversas fontes espirituais. Nós podemos conhecer muita coisa. Pode esclarecer situações, conflitos, problemas, mas fundamentalmente a mediunidade pode ser um instrumento fantástico para o crescimento pessoal e coletivo, né, para o autoconhecimento e para o aperfeiçoamento moral. Nós temos utilizado efetivamente a mediunidade para isso? Eu quero refletir mais uma coisa que me parece muito séria em pleno século XXI. A mediunidade não pode ser uma profissão. Ela não pode ser praticada para a obtenção de lucros ou de privilégios. Vocês vão dizer assim, mas isso não acontece no Brasil. Não é a orientação do movimento espírita brasileiro. Mas em âmbito internacional, nós, Europa, Estados Unidos, há um grande comércio em torno da mediunidade. E há um comércio indireto em torno da mediunidade. Eu tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado de um aluno orientado pelo Luiz Signatis, professor nosso companheiro da Universidade Federal de Goiás, e o aluno estuda a mediunidade de João de Deus. Talvez um dos médiuns hoje de cura mais procurados, né, no Brasil, por brasileiros e por gente, é uma romaria internacional. Eu diria para vocês que quase interplanetária. Né? É impressionante o comércio que se estabeleceu, as relações, vamos dizer assim, comerciais estabelecidas em torno da prática mediúnica. É um grande negócio. De agências de turismo, né, a tudo que vocês podem imaginar. Não é um dom moral, não é uma obrigação. Já falei um pouco sobre isso. Não deve e não pode ser utilizado para motivos frívolos ou perversos, para fazer o mal. E seria fundamental que a mediunidade pudesse se isolar de todo e qualquer sincretismo ou prática ritualística, cerimonial, mística, assim como toda crença supersticiosa, e pudesse encarnar aquilo que o Leon Denis, nos seus livros, aborda sobre o papel da mediunidade, se consagrar exclusivamente ao bem, à verdade, ao conhecimento e ao amor. É muito difícil. Quais as consequências desse modo de conceber e praticar a mediunidade em pleno século XXI? Eu diria para vocês que algumas consequências são bastante delicadas e quero colocá-las em reflexão. Quero trazer aqui a palavra final. Acho que nós vamos ter 2 dias de excelentes debates para fazer isso, mas me parece que, por exemplo, a partir desse apartamento, desse distanciamento, dessa maneira original de lidar com a mediunidade crítica, produtora de novos conhecimentos, etc., nós escorregamos por uma situação muito perigosa de apontar que a origem e a natureza do espiritismo são divinas.
Se são divinas, portanto, são inquestionáveis. As obras de Kardec, de médiuns de espíritos famosos, vão se transformando progressivamente em textos sagrados. A gente passa a ler a própria obra do Kardec sem contextualizá-la no tempo, né, e no espaço. Sequer contextualiza o texto, a agenda de temas. Esquece, nós discutimos isso ontem, né, esquece, por exemplo, que a produção de Kardec se dá durante um período extremamente autoritário e violento do Estado francês. Ah, mas o Kardec era um conservador. Kardec, acima de tudo, sobrevivia. O professor Rivail sobrevivia aos ditames de um Estado em que tudo, para publicar qualquer coisa, para qualquer associação, para qualquer reunião, precisava de autorização do chefe de polícia. E mesmo assim, emerge das suas palavras o humanismo, né, a busca, a denúncia da sociedade, que clama por solidariedade e por tudo mais. A verdade, nessa concepção conservadora do trato da mediunidade, passa a ser revelada apenas pela espiritualidade. E cabe a nós espíritas aguardar as novas, as boas novas que virão do além. Qual é o nosso papel, portanto, enquanto espíritas encarnados na construção do conhecimento? Para muitos, Kardec vira um mero secretário dos espíritos, ainda que ele possa ser reverenciado, ainda que possa até se colocar uma placa ou uma foto do Allan Kardec. Mas no fundo, né, as suas fundamentais orientações sobre como lidar com a própria mediunidade são colocadas em segundo plano. Os médiuns e os espíritos passam a ser endeusados. As relações de poder passam a ser assimétricas. Nega-se a autoridade moral e intelectual para que encarnados possam dar continuidade à obra de Kardec. Costumo sempre lembrar a reação dos espíritas brasileiros ao Congresso da CEPA de 2000, liderado pelo Salomão, liderado pelo Milton Medran, pelo Maurício Herbert Jones e por todos os queridos companheiros lá do CCEPA de Porto Alegre. Quem? Espíritas vão querer continuar atualizando o espiritismo? Só a espiritualidade superior. E é interessante, como muitas vezes, inclusive, né, é do 880, né? Ou é só espiritualidade superior, ou então tem uma discussão de pureza doutrinária. Nada pode ser mudado, nada pode ser questionado, nada pode ser analisado criticamente. No fundo, isso determina uma visão estagnizadora do espiritismo, da letra e da obra do Allan Kardec. Uma postura de que está tudo dado. Eu nunca me esqueço de uma correspondência que nós recebemos na época lá do Congresso também, de 2000, que era alguém que dizia assim: olha, na verdade, a ciência em breve chegará. É uma questão de tempo. Será que foi esse o conceito progressista com que o Kardec concebeu o espiritismo? A ciência chegará onde nós chegamos. Ou isso é pura arrogância da nossa parte? É uma postura sectária, de donos da verdade. Ora, se o espiritismo, lembra do texto, vou voltar aqui no texto de definição, caracteres da revelação espírita, introdução do livro A Gente. Se o Kardec diz, o espiritismo mudará com a ciência, quando ela mostrar que nós estamos errados, nós vamos fazer o quê? Vamos ficar aguardando, apartado da ciência, como as religiões historicamente fizeram, em torno dos seus livros sagrados, dos seus métodos, dos seus argumentos, né? Portanto, a medida que a mediunidade vai assumir um caráter religioso, como uma prática mística. E aí eu trago a ideia do misticismo como uma constelação de práticas, de discursos, de texto, de instituições, de tradições, que, embora visem transformar a humanidade, são instrumentos utilizados para manipular as ilusões, justificar a força, a fraude, a coerção necessária para usurpar os valores dos demais. Ela é contrária à emancipação, à proposta emancipatória trazida pelo Livro dos Espíritos. O Einstein tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, no universo, há duas coisas infinitas na vida.
o universo e a estupidez humana. E do primeiro, do universo, eu tenho dúvida. Nós somos capazes, muitas vezes, de entrarmos em processos manipulatórios que são muito complicados. E aí eu pergunto o seguinte: e a prática espírita? Ela tem sido coerente com os fundamentos? Vejam, não é incomum, né, com graus variados, uma profunda miscigenação de práticas, que vão da cartomância, leitura de mão, de velas, incensos, música, pirâmides, pedras. Às vezes eu tenho uma história engraçadíssima com isso, imagens, cultos, passe, água fluídica, práticas diversas, a idolatria aos médiuns, a fascinação com os espíritos, o uso da mediunidade como argumento de fé, o deslumbramento dos participantes, as obras mediúnicas que viram expressão de verdade, o próprio uso irracional da mediunidade pura. Quer dizer, quando a gente menos percebe, por não colocar em análise crítica essas situações, nós vamos perdendo o sentido fundamental do que é a mediunidade. Até mandato divino de dirigente, tem gente que não troca a cor da parede se os espíritos não autorizarem. Mas tem centro, ou federações, que instituem linhas sucessórias a partir da orientação da espiritualidade. Eu sempre me lembro daquela frase do Leon Denis, né? O espiritismo será no futuro o que dele os espíritas fizerem. Né? Mas tem gente que trocou a frase por o espiritismo será no futuro o que dele os espíritos fizerem. Né? Porque a gente entrega passivamente a responsabilidade. Gente, não é incomum o uso interesseiro da caridade como prospecção para fugir lá do umbral. Antigamente a gente chamava de BNH espiritual, ou o nosso lar. Agora é minha casa, minha vida. Mas de qualquer maneira, no fundo, não é aqui e agora, produzindo, vivendo, aprendendo, errando, crescendo, que as pessoas estão construindo. Mas é numa perspectiva de se livrar, né? Se livrar da vida, embarcar rapidamente no mundo dos espíritos, fugindo de uma realidade que é a única pelo qual o espírito pode crescer intelectual e moralmente. É que faz parte das leis da natureza. Portanto, nos embarcamos na ideia de culpa e castigo. Jogamos toda a expectativa numa ideia de reforma íntima que nos isola do mundo, que nos isola da vida, da possibilidade de crescer de fato intelectual e moralmente, individual e coletivamente. As consequências disso é que nós vamos ficando presas cada vez mais fácil no charlatanismo, do sobrenatural, do ocultamento da realidade e das relações de poder. Queria indicar para vocês esse livro aqui. Esse livro também foi apresentado no CPDOC, numa das nossas reuniões em Curitiba, do Fábio Luiz da Silva, um historiador da Universidade Estadual de Londrina. É a dissertação de mestrado ou até de doutorado, não lembro muito bem dele. Mestrado. Né? Em que ele faz uma análise do livro Nosso Lar, a partir do Estado Novo. A colônia espírita. Não, do nosso, ele pega, mas ele pega o Nosso Lar. O Brasil Coração é o outro. É muito interessante para a gente entender o quanto que essas relações vão ficando. A gente não consegue perceber. A organização social da colônia espiritual é uma réplica da organização social do Estado Novo, das instituições, das relações de poder e assim por diante, das próprias funções. Bom, mas qual é a nossa perspectiva para o século XXI? Eu acho que nós não temos uma única cena dada. Nós estamos numa encruzilhada. O espiritismo pode continuar se consolidando como um espiritismo religioso, moralista, conservador, que produz culpa nas pessoas, com mais uma das religiões cristãs, reproduzindo as mesmas práticas, fazendo um número de adeptos bastante importante, ou ele pode, como é a proposta do espiritismo laico e pensador, né, se colocar como um dispositivo para a produção de sujeitos que sejam protagonistas das suas vidas, que se entendam como espíritos imortais, em distintas situações de aprendizagem, que buscam um estado de calma, de amor, com esperança e responsabilidade do futuro, porque sabem que são espíritos imortais, que
que foram criados simples e ignorantes, que têm as reencarnações, que têm um dispositivo de evolução e que têm que cumprir, pelos seus esforços, pelas suas escolhas, a sua jornada evolutiva. Na verdade, trago aqui, mais uma vez, uma situação do Herculano Pires para dizer o seguinte: a grande pena é que, como dizia o Herculano Pires, o Espiritismo é uma doutrina de gigante na mão de pigmeus. Essa frase é dura, mas é porque ela tem muita potência, ela é um soco na barriga da gente mesmo, né? Porque ela nos coloca a refletir sobre esse assunto. Na Revista Espírita de 68, o Kardec já dizia, quando ele fazia um comentário sobre os Messias do Espiritismo: o Espiritismo, a doutrina, é de ponta a ponta um protesto contra o misticismo, pois que tende a reconduzir todas as crenças para o terreno positivo das leis da natureza. Então, os espíritas da cepa Brasil, laicos, kardecistas, livre-pensadores, propõem então que nós teremos que abandonar a mediunidade? Bem grande aqui, ó. Não. O que é possível fazer? Eu quero apontar 3 questões fundamentais. A primeira, retomar de maneira muito consistente a mediunidade como uma potência do ponto de vista do intercâmbio entre o mundo material, capaz de evidenciar a sobrevivência da alma e a evolução do espírito. Aí é uma retomada fundante aos princípios mais essenciais, talvez dos potenciais mais importantes da mediunidade. Uma segunda, né, é retomar a mediunidade como método de estudo, de pesquisa, de produção de conhecimento e também de atualização do espiritismo. Isso de alguma maneira está estagnado. Nós paramos no tempo e no espaço. E em terceiro, não acho que seja necessário, pelo contrário, só não acho que tenha que ser a única utilização, o único potencial da mediunidade, manter atividades de apoio a espíritos encarnados e desencarnados em situação de sofrimento psíquico-moral e como uma prática complementar para a saúde física e mental, porque há associação terapêutica positiva. Em particular, se nós rompemos com concepções que são fatalistas, que são determinísticas e que são inaceitáveis. Como, por exemplo, qualquer um que chega num centro espírita, você está doente porque na encarnação passada ou porque você não desenvolveu a mediunidade, esse tipo de coisa irresponsável. O endeusamento dos médicos, eu já falei bastante. Da caridade, que leva, por exemplo, as pessoas, caridade espírita, que leva as pessoas a depois condenarem a sua vida a viver isoladas em manicômios. Ou as promessas de cura, exploração à mídia, a substituição de tratamento médico. Vem fazer a cura aqui e não precisa continuar o seu tratamento. Eu defendo claramente como uma prática complementar, integrada, mas jamais substitutiva, que prescinde da utilização de objetos cortantes. Se em algum momento o Arigó usava faca e etc., talvez tenha sido importante como fenômeno. Agora, se eu não estou utilizando como fenômeno, não há necessidade. Porque não há, do ponto de vista energético, nenhuma necessidade da perfuração. Há risco, há tentativa de fazer proselitismo, coisas que são inaceitáveis. A prescrição de drogas, de medicamentos, de plantas sem autorização, a mercantilização e continuar tocando atividade sem sequer avaliar qual é a eficácia, qual é o resultado prático. Nós estamos ajudando as pessoas. Eu nunca me esqueço do trabalho feito pelos meus amigos, queridos amigos da Argentina, né, com a energização, com os passes sobre colônias de bactérias. Eles mostram que nós podemos tanto ter uma ação de inibição como de aceleração do crescimento da colônia de bactéria. Traduzindo, se o resultado que eles acharam numa investigação científica bem controlada, de fato, tem correlação com a emissão energética em humanos, nós podemos ter a emissão energética que pode ser positiva ou que pode ser negativa. Porque ela pode acelerar ou diminuir
crescimento, por exemplo, de uma colônia de bactérias. Já paramos para pensar nisso? E a gente faz, sem critério. Tá, não, tudo bem, somos movidos pelo bem. Mas gente de intenção, né, tem um certo lugar que diz o velho ditado, que está cheio de gente, né? Bom, queria fazer uma última provocação, antes de ir para as minhas conclusões, porque eu sei que, por exemplo, o Mauro deve trazer elementos na fala dele e alguns outros companheiros. E aí eu quero passar muito rápido sobre um assunto que eu não poderia deixar, que é a questão da mediunidade, da imortalidade da ciência. Eu diria que talvez as pesquisas com experiências de quase morte sejam hoje as experiências, o campo de investigação fenomenológica mais próximo, ou que grupos de médicos, de pesquisadores, cientistas tratam com menos preconceito na investigação acadêmica e que estão avançando em vários pontos do globo. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, as pesquisas de experiências de quase morte. Veja, as pesquisas fantásticas produzidas por Ian Stevenson, por Banerjee, continuadas agora pela equipe do Tim Tucker e de outros pesquisadores, né, há décadas vem produzindo casos sugestivos de encarnação, de reencarnação, né, mas a ciência parece não, de maneira geral, não se importar com os resultados que são apresentados. Se jogou muito peso nas décadas de 80 e 90 na chamada transcomunicação instrumental. Elas teriam capacidade de comprovar a mediunidade e a imortalidade? A ciência aceitará a mediunidade e a imortalidade como um fato científico? E eu coloco o fato científico como fato, como verdade, né? É muito interessante porque as primeiras evidências começaram com Jungson, um pintor, o cara era tão famoso que pintava o Papa, não era qualquer um, né? Que foi conseguindo, um dia ele sai para o campo, deixa o gravador de rolo dele rodando, quando volta começa a perceber vozes, ruídos esquisitos, a partir daí ele começa a gravar sistematicamente isso, até um dia em que ele recebe essa mensagem gravada, por um nome que só a mãe dele, já desencarnada há muito tempo, o chamava, que era Friedel. Estás a me ouvir? É a sua mãe, etc. Tal. Bom, de lá para cá, particularmente a partir de 85, quando também as imagens começaram a ser utilizadas pelos trabalhos de rádio, né, muito se evoluiu. Hoje há pesquisas importantes em centros de investigação em várias partes do mundo que usam peritos como essa Danielle Goulart, softwares sofisticados, técnicas usadas pelo FBI, pelas polícias técnicas europeias, tal, com margem de erros, às vezes menores que 0,1, muito embora com resultados que às vezes podem variar entre 5% e 45%. Só aqui uma dicasinha. Quando alguma coisa pode variar 45%, ele está próximo de jogar uma moedinha para cima, né? Que é uma moedinha de 50%. Cara ou coroa, lembra disso? Mas há resultados de investigações, se grava a voz por exemplo, a voz do pesquisador e depois a voz que se apresenta nas gravações, né? E se chega à diferenciação com um grau de certeza de menor que 0,1. Então há muitas evidências. O próprio padre pesquisador François Bruni, né, que é ligado ao Vaticano, que não acredita na reencarnação, mas tem pesquisado muito disso. O problema é que a ciência vai ter que trabalhar com a existência de outros paradigmas, de estar preparado para formular outras hipóteses e se libertar de constrangimento. O Senkovsky, talvez tenha sido mais recentemente o maior pesquisador que nós temos de TCI, né, que é um professor de física experimental, ele tem defendido muito o seguinte, olha essa frase dele: devemos considerar todos os fatos objetivos e as experiências subjetivas que digam respeito às mais importantes das questões, que é a da sobrevivência. Provavelmente, nunca mais encontraremos provas científicas de acordo com o sistema redutor, se referindo ao sistema de ciência que a gente tem. Mas há mais do que bastante evidência que deverá nos levar a procurar novas definições de prova no contexto de novos paradigmas. Eu só sei que, muito provavelmente, quem estiver vivo no encontro da CEPA em 2050
Rose, você vai estar, eu não vou estar. Você vai estar, velhinha, mas vai estar. Né? Talvez dê risada de algumas das concepções, de algumas das elucubrações que nós somos capazes de fazer hoje. É impossível, gente. Com o grau, a rapidez da inovação tecnológica. Né? Só vou dar um exemplo. Quando o homem colocou na cabeça que ia para a Lua, o desenvolvimento da tecnologia trouxe para a gente coisas, estava comentando ontem, que são assim, a gente não para para pensar. O GPS, que a gente usa hoje corriqueiramente, caneta esferográfica, porque eles precisavam, só usavam o tinteiro. Você já pensou fora da gravidade como é que ficava o tinteiro? Então assim, muitas vezes, a solução de problemas, a bomba atômica, o Einstein diz isso também de maneira bem interessante, né? Quando o homem vai trabalhar energia atômica para produzir a dominação, a destruição, e faz isso em Hiroshima e Nagasaki, né? Ele, como substrato, nos permite, por exemplo, hoje, prolongar a vida com a radioterapia, com o uso, né, da mesma lógica para o bem. Então, as inovações tecnológicas abrem possibilidades, de acordo com aquilo que nós vamos produzir, que são impensáveis. E eu finalizo, né, colocando um questionamento para a nossa reflexão. Qual efetivamente é a principal contribuição que o Espiritismo, com as suas ideias de imortalidade, de evolução infinita, né, de Deus, uma outra pessoa, pode nos trazer? Eu quero reafirmar aqui que mais do que prática de cura, mais do que prática magnética, mais do que substituir o sistema público de saúde que não funciona bem, mais do que alimentar a fome e a desesperança porque a sociedade é injusta e nós não tivemos capaz de fazer a distribuição de renda que precisamos fazer, mais do que acolher o transtorno mental, a solidão, o desamparo, tudo isso nós, como coletividade, devemos colocar também como tarefas nossas. Mas, fundamentalmente, é compreender que o Espiritismo é uma visão amplificada da vida, que propõe uma mensagem que liberta o espírito, que traz uma nova dimensão para a vida e para a morte. Quando mostra que a vida é um contínuo. E quando mostra também que a morte não é o fim. Portanto, queridos amigos, a grande contribuição do Espiritismo, eu faço questão de afirmar isso quando nós estamos falando sobre mediunidade, quando eu estou falando sobre qualquer outra coisa relacionada ao Espiritismo, é não perder a perspectiva de que a nossa grande contribuição é a nossa visão de imortalidade, de existência do Espírito, de imortalidade da alma, de evolução infinita e uma possibilidade fantástica, que talvez o Espiritismo traga como nenhuma outra forma de ver o homem e o mundo, que é a educação para a morte. É essas, na minha opinião, que são as primeiras provocações que uma visão espírita, laica, humanista, livre pensadora, progressista, nos coloca para que nós possamos, de maneira crítica e livre, poder refletir. Eu espero ter trazido a cada um de vocês alguma contribuição sobre esse tema, porque eu sei que aqui não tem pretensão de palavra inicial, nem de palavra final, porque todos nós temos uma bagagem imensa sobre esse tema, temos uma disposição fantástica para o diálogo, para ouvidos bem abertos, né, para um diálogo respeitoso, para uma capacidade de ouvir de fato, né, e de sair daqui com muitas dúvidas, porque isso vai ser bom demais. Muito obrigado.